tarde e queremos também agradecer o convite para estar aqui hoje, obviamente. Foi do primeiro momento que nos foi feito o convite, nós aceitámos logo. Depois foi uma questão de coordenar aqui um pouco o nosso horário e o nosso tempo para estar aqui. Conseguimos, cá estamos. Eu penso que a Nela já falou aqui como introdução da maior parte das coisas. Nós vamos entrar em detalhe em muitas coisas que foi aqui dito. Só como breve introdução, porque acho que é importante aqui dizer aqui pelo menos 2 pontos que tinha aqui escritos. Como já perceberam, somos mágicos, não é? Somos ilusionistas, portanto, não há nada a ver com esoterismo, apenas como arte performativa. E falou em prémios, falou em 10 anos já de carreira e provavelmente ninguém aqui nos sabe quem é que nós somos, aqui com algumas pequenas exceções. Isto é principalmente devido ao facto de nós raramente atuamos em Portugal. Okay? Portanto, eu diria que 99% dos nossos espetáculos são fora de Portugal. Isso é a principal razão. E nós já fomos convidados várias vezes para fazer aqui a palestra, a conferência que vos vamos fazer, não completa, mesmo por uma questão de tempo também, e por uma questão de que algumas coisas não fazem sentido para vocês, porque sempre que fazemos esta conferência, fazemos-la direcionada a outros mágicos, okay? A outros ilusionistas. Portanto, no fundo, o que vocês vão ter aqui um vislumbre do backstage da criação mágica e artística, que poderá ser interessante, mesmo não tanto dentro da área. Só por uma questão de ficarem a conhecer um pouco mais sobre algo que normalmente a maior parte das pessoas não conhece. Também, como foi dito, não vamos explicar truques. E, de facto, não explicamos mesmo quando fazemos isto para ilusionistas, porque falamos aqui, no fundo, toda a nossa forma de criação e toda a nossa teoria mágica que está por trás da nossa criação, e, no fundo, que foi criada com a experiência de 10 anos a trabalharmos em conjunto. Ou seja, nós quando começamos esta conferência, quando decidimos começar a fazer esta conferência, decidimos fazer porque ao fim de 10 anos de muita conversa, de falar sobre muito do que vocês vão aqui ouvir, chegamos à conclusão que já tínhamos algo para poder, se calhar, dizer e trazer para o mundo da magia. Algo que, normalmente, para quem é mágico, sabe que não é muito falado. Fala-se muito sobre os truques, fala-se pouco sobre a teoria mágica. Estes são os 3 tópicos. Desde já também peço desculpa por isto estar tudo em inglês. Aliás, os meus apontamentos estão em inglês, portanto, se eu tiver aqui algum bloqueio mental, já sabemos o que é, porque estou a traduzir ao mesmo tempo que estou a ler. Mas, pronto, nós fazemos isto sempre lá fora, portanto, raramente fazemos isto em português. Aliás, é a segunda vez e a primeira foi no Congresso de Magia em Português. Mas, normalmente, estes são os 3 tópicos que nós falamos. Portanto, magia como forma de arte, vamos começar o que é arte, o que é uma arte performativa, é ou não é, magia é ou não é, deve ser ou não deve ser, devemos considerá-la ou não. Depois vamos falar sobre teoria mágica, no fundo são todos os pontos, não todos, mas uma grande parte dos pontos que nós achamos importante para quem está a querer criar um número de magia. E finalmente, aqui o terceiro ponto, passando mais da teoria para a prática, é o ponto que nós não vamos falar aqui hoje, okay? Algo para vocês nem sequer será assim muito interessante. Bem, com essa questão, o que é isto estar na manga? O que é que isto significa? De onde é que vem este nome? Há uns anos atrás, quando nós começámos a trabalhar juntos, que terá sido mais ou menos há 10 anos, como nunca disse, nós começámos por fazer magia com um caráter mais humorístico. Era esse o nosso rumo, éramos adolescentes, achávamos que isso era o que fazia sentido na altura e, portanto, optámos por um nome que tivesse graça em si. Estar na manga é um nome que tem graça. Entretanto, nós crescemos um pouco, fomos evoluindo, largámos a magia de perto, largámos os pequenos truques e passámos a fazer magia em palcos. Mas o nome, entretanto, foi ficando, como começámos também a atuar lá fora. E está na manga é um nome que é fácil de dizer, é fácil de memorizar, tem muitas vogais e parece assim meio oriental. Continuamos com o nome e é daí que vem estar na manga. Nós conhecemos há mais ou menos 15 anos e estamos a trabalhar há 10 anos sempre juntos, nunca trabalhamos individualmente. Estes somos nós, no nosso cartaz promocional habitual, extraordinariamente parecido com aquilo que podem ver aqui hoje. E estes somos nós há 15 anos atrás. Eu gosto especialmente desta imagem
porque aqui pode-se ver claramente que eu era bastante mais alto que o Pedro. Isso tem sempre relevo e valor. Como a doutora Nélia disse, como o Pedro também já frisou, nós temos, ao longo do nosso percurso, atuado um pouco por todo o mundo. Nós neste momento temos uma média de 2 ou 3 espetáculos por mês, quase sempre no estrangeiro, e ao longo deste percurso entramos em várias competições da especialidade, competições de artes performativas, competições de magia, que existem, cada país geralmente tem a sua, e fomos premiados 11 vezes em eventos internacionais. Alguns dos prémios que mais nos orgulham são o primeiro prémio no Campeonato do Mundo, do Campeonato de Magia de França, que nunca tinha sido ganho por portugueses, o primeiro prémio no Campeonato de Magia da Bélgica, que nunca tinha sido ganho por portugueses, o primeiro prémio no Campeonato de Magia de Inglaterra, que também nunca tinha sido ganho por portugueses, e o último dos prémios foi em 2012 no Campeonato do Mundo de Magia, em que ganhamos o terceiro lugar, na nossa categoria, que é a Magia Geral, num evento que se chama FISM. FISM é o acrónimo de Federação Internacional das Sociedades Mágicas, e é uma instituição que existe desde 1948, e de 3 em 3 anos os mágicos de todo o mundo reúnem-se para decidir no fundo quem são os melhores entre eles, e nós tivemos a fortuna e estamos muito, muito gratos por isso, por esse reconhecimento de ter obtido um galardão nesta competição. E foi isto no fundo que foi o boom da nossa carreira. A partir daqui os espetáculos começaram a chover e entretanto não temos parado. Nós somos mágicos profissionais, já devem ter percebido, mas nós temos também outras profissões. Isto é algo que a maior parte das pessoas se calhar não sabe ou não tem noção. Temos muitos espetáculos, temos muitas competições e ainda assim temos tempo para exercer outras profissões. Eu sou médico, o Pedro é engenheiro informático. E ainda assim nós continuamos a exercer as outras profissões. E portanto a questão e esta questão nós temos que colocar logo muito precocemente na nossa carreira. O nosso tempo não é infinito, é aliás muito finito, muito limitado. Nós tivemos que pensar muito, muito cedo exatamente o que é que nós queríamos fazer. E o que nós queríamos fazer era isto que aqui está. Nós queríamos criar algo que fosse artisticamente relevante, original, que tivesse um significado emocional. É só isto. Havia vários outros caminhos que podíamos percorrer, este foi aquele que nós escolhemos para nós. Portanto, então entramos aqui na primeira parte da conferência e, obviamente, se começamos a falar de arte e de criação, estamos a entrar, obviamente, num campo muito subjetivo. Isto, obviamente, que é importante e algo que nós frisamos muito quando estamos a dar esta conferência para outros mágicos, é que tudo aquilo que nós falamos aqui é a nossa direção na magia, é aquilo que é uma direção que nós achamos que faz sentido ter na magia, mas não é, obviamente, a única. E obviamente que isto se aplica à arte em todas as suas categorias. Não há uma maneira certa de fazer as coisas, ok? Agora, há uma coisa importante que temos que fazer logo quando começamos a conferência, que é que temos que definir o que é arte. E lá está, obviamente isto é muito subjetivo, mas por uma questão de seguirmos aqui alguma linha, temos que fazer uma definição. E a ideia que nós tivemos para fazer essa definição foi procurar uma definição num dicionário. Pronto, vale o que vale, obviamente, mas encontramos esta definição no dicionário de Oxford, que achamos bastante interessante. Portanto, o que é que diz o dicionário de Oxford? Diz que a arte é a expressão ou aplicação da criatividade humana e da sua imaginação na criação de trabalhos que serão apreciados primeiramente pela sua beleza e pelo seu poder emocional. Parece uma definição bastante interessante para a arte. Reparem que as palavras estão sublinhadas são as palavras, no fundo, mais a reter, não é? Portanto, criatividade, imaginação, beleza e poder emocional. E sempre que algo é feito tendo em conta a criatividade e imaginação para ser apreciado pela sua beleza e pelo poder emocional, para nós é arte. Uma definição simples, mas que achamos que faz algum sentido. Temos aqui uma citação de Aristóteles, portanto, em que ele diz que o objetivo da arte é representar não o aspecto externo das coisas, mas sim o seu significado interno. Okay? Portanto, lá está, mais aqui, outra vez a frisar, talvez um valor mais emocional, mais importante do que só o aspecto exterior. E seguramente já toda a gente ouviu falar ou conhece estes 7 tipos de arte, que são as artes clássicas. Temos a arquitetura, a escultura, as artes plásticas, a música, a literatura, o teatro, que surge juntamente com a dança,
e o cinema. Temos pena que a magia não esteja aqui, mas ainda assim nós achamos que conseguimos encaixá-la em algumas destas artes, em algumas com mais facilidade do que noutras. E, na nossa opinião, estas são as artes que têm mais diretamente a ver com a magia. O teatro e a dança e o cinema, que são, no fundo, as artes performativas. Este senhor, cuja imagem aparece aqui, chama-se Jean-Eugène Robert Rodin. Este senhor é o pai da magia moderna. É um mágico francês que viveu no século XIX e que foi ele que, no fundo, fez a transição do mágico saltimbanco ou do mágico feiticeiro para o mágico elegante que atuava nos grandes teatros, nos grandes salões. Portanto, é alguém extraordinariamente importante no universo da magia. E ele dizia isto: o mágico é um ator que interpreta o papel de mágico. Nós achamos que isto é em parte verdade, nós achamos que não tem necessariamente de interpretar o papel de mágico, mas ele diz que o mágico é um ator. Pode ser também outras coisas, mas um ator é, com certeza. E se nós achamos que isto é verdade, então vemos que o teatro e a magia estão, obviamente, intimamente relacionados. Outro aspecto extraordinariamente interessante é o Jean-Eugène Robert Rodin, quando morreu, o teatro onde ele praticava a sua magia, onde partilhava a sua magia com o público, que era o Teatro Robert Rodin, em Paris, foi vendido a um senhor que se chamava Georges Méliès, que, como saberão seguramente, é um dos cineastas mais importantes da história do cinema e também o pai dos efeitos especiais. Portanto, mais uma vez aqui, cinema e ilusionismo intimamente relacionados. Georges Méliès era também ilusionista. A magia é uma arte performativa. Portanto, começamos aqui nesta parte aqui com este statement, porque a magia pode ser muita coisa, não é? Pode ser apenas um truque, um puzzle. Para muitos pode ser um estudo, pode ser... Como que lembrar as palavras em inglês, mais complicado de traduzir, mas a magia pode ser muita coisa para muitos mágicos. Para vocês é um bocado mais complicado, se calhar, perceber isso, mas para nós, e isso é para vocês será mais simples, tendo em conta que está relacionado com vocês, a magia é uma arte performativa. Mas há uma questão muito interessante, que é a magia normalmente não é considerada uma forma de arte. E porquê? E como é que nós sabemos isto? Simples, se nós perguntarmos a pessoas que não estão muito familiarizadas com a magia, o que é magia? Lá está, temos respostas muito a ver com o esoterismo, com o Harry Potter, feitiçaria, portanto, ou com aqueles truques típicos de saber o número do Euromilhões ou algo deste género, ou seja, de roubar a carteira, etc. Raramente relacionado com uma forma de arte. E nós pensámos muito sobre isto. Porque é que a magia normalmente não é considerada uma forma de arte? E nós, de várias razões, chegámos a duas razões que achamos que são assim, as principais. E a primeira razão, reparem que agora imaginem, isto é uma sala cheia de mágicos, nós vamos dizer aqui a primeira razão, a maior parte dos mágicos não é assim tão bom. Ok? E isto acreditem que é difícil de dizer e difícil de ouvir, especialmente numa sala cheia de mágicos. Mas é aquilo que nós acreditamos mesmo. Okay? Nós não somos assim tão bons. Nós como mágicos. Não somos. E o Gonçalo já vai entrar nisso mais tarde. Outra razão também é que o inexplicável e o impossível, com o decorrer dos tempos, está cada vez mais trivial. Ok? Ou seja, as pessoas hoje em dia, relativamente comparado com há 100 anos atrás, estão rodeadas de coisas que não sabem explicar e também não estão muito preocupadas em saber como é que elas funcionam. Eu também já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Portanto, a maioria dos mágicos não são assim tão bons. Difícil de dizer, difícil de ouvir. Porque os mágicos, isto é válido também para outras artes performativas, nós falamos dos mágicos porque são aqueles que nós conhecemos. A maioria dos mágicos o que diz é, não, o público é que não me compreende, eu sou bom, eu sou um artista. Se calhar não é bem assim. Porquê é que não é bem assim? Quais é que são as razões que fazem com que não sejamos assim tão bons? Nós é que entramos juntos. A primeira é que os mágicos são extraordinariamente raros. E porquê? Como a magia não é globalmente considerada uma arte nobre, as pessoas que têm tendências artísticas, as pessoas que provêm de famílias com backgrounds artísticos ou que têm interesse em artes performativas ou outras, costumam seguir outros caminhos. Tornam-se atores, tornam-se cineastas, tornam-se músicos, mas muito raramente se tornam mágicos.
Isto é um ciclo vicioso. Se a arte não é reconhecida, cada vez menos gente vai querer entrar na arte e nunca saímos daqui. E outra das razões é porque os mágicos se contentam com muito pouco. Isto, se calhar, é mais ou menos exclusivo do ilusionismo, mas prende-se com o facto de, na magia, haver a questão da impossibilidade e do segredo. E é relativamente fácil para um mágico iniciante comprar um livro de magia, aprender um truque, ou ir a uma loja de magia e comprar um truque e no dia a seguir apresentar esse truque aos seus amigos, aos seus familiares, às pessoas do restaurante onde costumam ir, e as pessoas vão ficar maravilhadas, porque testemunhar algo que é impossível tem um impacto muito, muito forte. E se calhar até é possível, só com uma dúzia de truques, ganhar a vida, ser remunerado por isso. Isto faz com que as pessoas não tentem superar-se constantemente, que é também um bocadinho limitativo. É claro que se um músico, se um pianista aprender a tocar piano hoje, daqui a 3 dias, provavelmente, se ele tocar o Parabéns a Você, já é um grande feito. Para o mágico não é necessariamente assim, que é um bocadinho lamentável. E o que é que nós podemos fazer em relação a isso? O que é que podemos fazer para nos tornar melhores performers? E a resposta é extraordinariamente simples. Nós temos que trabalhar. É só isto. E não é trabalhar um bocadinho. É trabalhar muito, trabalhar constantemente, tentar superar-nos diariamente. Só assim é que nós podemos dignificar a nossa arte, só assim é que nós podemos ganhar a credibilidade que nós tanto ambicionamos. Este senhor que aqui aparece será conhecido de todos vós, naturalmente, é o Ayrton Senna, piloto de Fórmula 1, que dizia: eu não tenho ídolos, eu admiro o trabalho, a dedicação e a competência. E é precisamente isto que nós valorizamos: o trabalho, a dedicação e a competência. Vale para a magia, vale para todas as outras formas de expressão artística. E o que eu acho também muito interessante é o facto de Ayrton Senna ter também morrido a fazer aquilo que era a sua paixão e a fazer aquilo que era a sua arte. Obviamente que eu não digo que devem morrer a fazer as vossas performances, mas pelo menos vale a pena pensar sobre isso. Portanto, a outra razão que eu vos disse que nós achamos que a magia, porque a magia não é considerada uma forma de arte, é que o inexplicável está a tornar cada vez mais trivial. E o que é que eu quero dizer com isto? No fundo, eu quero dizer que todos os dias, hoje em dia, as pessoas estão rodeadas de coisas que não sabem explicar. Mesmo que tenham uma noção de como é que funciona, não sabem realmente o que é que está por trás. E a verdade é que também não estão preocupados em descobrir. E essa é que é a verdade. Portanto, se nós aqui há 100 anos atrás fizéssemos um simples truque de magia a alguém, as pessoas iam ficar a pensar como é que isso é possível. Como é que isso é possível? E não é conseguir primeiro provavelmente a pensar naquilo. Hoje em dia, o impacto não será nunca tão grande, porque as pessoas todos os dias veem coisas impossíveis a acontecer à sua volta. Portanto, no fundo, a evolução tecnológica e cultural fez com que as pessoas não estivessem tão preocupadas em descobrir como é que uma coisa funciona, como é que algo impossível está a acontecer. Além disso, os segredos, na realidade, comparado com há 100 anos atrás, também estão mais acessíveis a toda a gente. Okay? Há 100 anos atrás não havia internet, não havia lojas de magia. Qualquer um de vocês aqui, com uma rápida pesquisa na internet, consegue descobrir vários truques de magia. Antigamente isso não era possível. Além disso, os próprios espectadores estão mais intocados, ok? Algo que também não acontecia há 100 anos atrás. E assim que o tempo continuar a passar, ou seja, daqui a mais 100 anos, daqui a 1000 anos, a tendência é que isto pior. Nesta direção, neste ponto de vista, não é? Quando tivermos carros a voar, nós já vimos isto há 30 anos atrás. Quando tivermos carros a voar, então na altura ainda mais ficaremos indiferentes a algo impossível acontecer. O que é que podemos fazer em relação a isso, como mágicos? Se as pessoas cada vez estão mais interessadas em algo impossível, em algo que não conseguem explicar como é que acontece. Podemos parar de nos focar no segredo. Ok. Não que o segredo não tenha que existir, claro que tem, nós somos mágicos. Nós temos que continuar a fazer algo impossível. Ok. Temos que continuar a fazer a pessoa achar que está a sentir algo muito especial naquele momento, algo que não é normal. Mas em vez de nos focarmos no segredo, em vez de nos focarmos no fundo perguntar à pessoa se sabes como é que isto é feito, repara, porque estou a fazer uma coisa que tu não consegues explicar. Em vez de nos focarmos, temos que nos focar em toda a experiência artística à volta desse momento.
E é aí que achamos que podemos aprender muito com as outras artes, fora da magia. E tal como o Gonçalo falou já, das artes todas podemos ir buscar muita coisa das artes, tanto ao teatro, como ao cinema, como à dança, etc. Este senhor aqui, John Carney, é um ilusionista bastante famoso dentro do meio mágico. E ele disse que nós mágicos temos que primeiro comunicar emoções e ideias, em vez de tentar impressionar o espectador com a nossa virtuosidade técnica. Okay? E é isso que nós também achamos. Bem, vamos agora então olhar um bocadinho para as outras artes performativas e ver o que é que nós podemos trazer das outras artes para a magia, o que é que nós podemos aprender com elas. E começaremos por olhar para a dança, porque destas é provavelmente a mais fácil de analisar. Começando pela definição, o que é a dança? A dança é a arte do movimento corporal. Em termos muito simplistas é isto. E assenta em dois pilares fundamentais, que são a beleza coreográfica e a precisão técnica. E estas duas características, beleza coreográfica e precisão técnica, são aspectos que são extraordinariamente relevantes para um tipo particular de magia. Nós podemos trazer isto para a nossa magia. Isto já foi feito para uma categoria de magia que se chama manipulação, que eu já vou mostrar alguns exemplos daqui a nada. E outro aspecto muito interessante da dança é o facto do guião, do argumento, da linguagem ser extraordinariamente simples. É uma linguagem que geralmente não é verbal, mas mesmo assim, mesmo sem o uso da palavra, é possível transmitir emoções, transmitir sentimentos, fazer com que o público sinta alguma coisa. E porquê é que isto é possível? Por causa dos dois aspectos que referi, a beleza coreográfica e a precisão técnica. Estes senhores que aqui estão são mágicos muito famosos, são mágicos muito bons. O primeiro chama-se Norbert Ferrier, um mágico francês. O segundo é português, chama-se David Souza, é um dos outros mágicos portugueses, só há 3, que ganham um prémio no Campeonato do Mundo de Magia. Temos Analim e Yoko Jin, que são mágicos da Coreia do Sul. E todos eles têm beleza coreográfica e precisão técnica. E, para além disso, fazem coisas impossíveis. Portanto, eles, no fundo, são uma forma especial de bailarinos. Eles são bailarinos que fazem coisas impossíveis. Portanto, aqui, lá está a aproximação da dança à magia. Não temos vídeo. Só um bocadinho, peço desculpa. Deixem só ver se... Aqui, uma falha técnica. Fechar e disso. Puxar e ver, puxar uma coisa. Aqui um reboot ao PowerPoint. Ok, acho que sim. Aí está. Nota a ver, vocês? A precisão técnica e a beleza coreográfica. Português David Souza. Coreano Analim.
vencedor do Campeonato do Mundo de Magia em 2012, o meu Rojin, da Coreia também. Aí está. Portanto, o Gonçalo falou aqui então desta parte da dança, podemos no fundo trazer para a magia, e obviamente outra arte, os outros dois géneros de arte, obviamente tem muito a ver com a magia, é o teatro e o cinema. Obviamente aqui a grande diferença para a dança é que normalmente há um argumento bastante mais complexo, e há toda um moral, normalmente uma mensagem com a história que cria emoções nas pessoas. Isto aqui é uma parte para os mágicos que está aqui, que é os atores não olham para o público. Claro que há exceções, obviamente, não é? Tem que ser justificado, mas isto está aqui porque a maior parte dos mágicos cometem esse erro básico, que é estão quase sempre a olhar para o público e, no fundo, a interagir com o público apenas com a visão, mas que nada tem a ver com o seu personagem, nada tem a ver com a sua performance. Portanto, é mais uma parte para mágicos, lá está. Olhando então para o teatro e para o cinema, portanto, coisas óbvias aqui, o teatro é uma experiência ao vivo, enquanto que o cinema não. Outra diferença também é que há toda uma possível interação, que algumas peças de teatro tomam partido disso, e acaba sempre por ser uma experiência única, ao contrário do cinema. Cinema, temos algumas interessantes também que normalmente não podemos ter no teatro, como os efeitos especiais, todo o valor de produção normalmente é muito maior também, e podemos fazer as vezes que quisermos e escolher o melhor take. E algo que isto na magia era fantástico, pudéssemos fazer isto ao vivo também, não é? Algo que nós podemos... Pois aqui também temos aqui uma parte também interessante que nós dizemos muito aos mágicos, aos colegas ilusionistas, é que isto eu tenho que fazer aqui um pequeno à parte, que é, os números que vocês viram, que o Gonçalo mostrou, são números muito comuns na magia, que são chamados atos, que normalmente têm cerca de 8 a 10 minutos. Okay? E isto é algo que é muito da magia também, há noutras perspectivas, mas na magia é mesmo muito normal os mágicos terem números de 8 a 10 minutos, porque conseguem ser mais facilmente contratados em festivais, com outros artistas, ou porque conseguem mais facilmente ir à televisão. E nós dizemos sempre que curtas-metragens é uma inspiração muito grande para nós. E curtas de animação também. Porque tem muitas semelhanças com esse tipo de números. Também são curtos, 8, 9 minutos, também têm que explicar algo e passar uma mensagem em pouco tempo. E normalmente fazem de uma forma bastante bem feita. Portanto, é uma inspiração que nós temos muito grande, é estas curtas-metragens. Usando aqui para o cinema, aqui esta questão interessante dos efeitos especiais. E no fundo, é algo que nós, com a magia, podemos trazer para o teatro. Algo que não é muito usado, ou tirando algumas exceções, nós conseguimos criar de facto coisas extraordinariamente incríveis, que pareçam realmente quase reais, no teatro, e que, obviamente, com o uso de ilusionismo. Temos aqui alguns exemplos também. Copperfield é capaz de ser o mais conhecido aqui, obviamente, David Copperfield, que teve bastantes programas na televisão durante muito tempo. E depois temos aqui Alan Musk, que também ganhou um prémio em 2000 no Campeonato do Mundo de Magia. Tina Leonard e Ian Frisch. Ian Frisch foi o campeão também em 2012, mas de magia de perto. Que apesar de ser magia de perto também tem uma aproximação muito próxima do teatro, no seu número. Vamos ver pequenos excertos. Aqui é um pouco mais complexo de perceber, mas eu vou explicando um pouco a história. São pequenos vídeos de uma performance bastante mais longa. Mas isto é um número do David Copperfield em que ele está, no fundo, a lembrar-se de uma antiga paixão, uma antiga namorada. Tudo na sua imaginação, Pedro.
claro, era tudo na sua imaginação. Elon Musk, da França, no fundo tem um número em que, inspirado em Romeu e Julieta, mas com marionetes, em que no fundo ele consegue fazer com a magia aparecer muita coisa que oferece à rapariga que não quer nada, mas depois quando cria um rapaz para oferecer alguma coisa ela já quer. Tina Land, Estados Unidos. Que obviamente uma grande inspiração nos mimos e no efeito clássico de clown. Jennifer Frisch faz uma personagem um pouco esquizofrénica que só quer beber água. No fundo é isso. Grandes influências de malabarismo. Bem, passamos então agora à segunda parte da conferência, Teoria Mágica. Nós vamos ver alguns aspectos que nós consideramos importantes para a criação de magia que seja artisticamente relevante. E começamos pelo fluxograma de criação artística que geralmente é utilizado pelos mágicos na criação dos seus atos, das suas rotinas. Este é um fluxograma muito convencional. O que os mágicos geralmente fazem uma lista dos truques que conhecem, dos efeitos que conhecem, das técnicas que conhecem. Depois arranjam esses truques numa determinada ordem, que tenha alguma sequência lógica, e depois, no final, inventam uma história, um argumento que justifique tudo aquilo que foi criado. Este é um caminho possível e é um caminho que já foi experimentado muitas vezes, mas na nossa opinião este é um caminho muito limitativo e que muito dificilmente poderá levar à construção de algo que seja emocionalmente forte e artisticamente relevante, porque nós vamos estar sempre a limitar-nos pelo nosso repertório. Se eu só conheço meia dúzia de efeitos, a maneira como eu vou poder organizá-los e como eu vou poder estruturar a minha rotina é extremamente limitada. E, portanto, é difícil eu conseguir fazer algo de especial com este tipo de técnica criativa. Existe um outro fluxograma, uma outra maneira de criar magia de qualidade, que é o que nós tentamos geralmente fazer, e o Pedro vai falar sobre isso. Portanto, um bocado ao contrário do que o Gonçalo aqui disse, do que a maior parte dos mágicos costuma fazer, o que nós fazemos em termos criativos é, em vez de pensarmos nos truques de magia que já fazemos, que já dominamos, pensamos que emoções é que queremos transmitir, ou do que é que queremos falar. Se queremos pôr as pessoas a chorar, a rir, se queremos falar de um tema específico, sobre a vida, sobre a morte, o que é que nós queremos dizer, que mensagem queremos passar para o nosso público. Depois de termos essa emoção, esse tema, é que vamos criar, no fundo, todo um enredo para um número que possa falar sobre isso. Obviamente que
este ponto número 1 e este ponto número 2 estão um pouco interligados. Muitas vezes começamos no 2 e voltamos para o 1, do 1 voltamos para o 2, portanto é muito normal andar aqui pelo tema e pela história e pelo enredo. E reparem que nós aqui ainda nem sequer estamos a falar dos truques de magia que vão acontecer. Nós nesta fase ainda nem sabemos o que é que vamos fazer em termos de magia. Portanto é um pensamento ainda muito teatral aqui. E finalmente no fim é que nós vamos imaginar, e reparem, digo imaginar, não vamos pensar naquilo que já conhecemos, mas vamos imaginar quais é que seriam os efeitos mágicos mais espetaculares que encaixem nessa história, nesse enredo. Pronto. Obviamente que isto é muito mais complexo, não é? Estamos um bocado convencionados pelo que queremos transmitir, mas faz muito mais sentido do ponto de vista artístico. E claro, aqui estamos limitados não pelo nosso repertório, mas pela nossa imaginação. E é neste momento que quero fazer uma pergunta muito importante, que é Red Pill ou Blue Pill, não é? No fundo, se escolhemos a nossa imaginação ou se escolhemos truques que estão mais que testados, funcionam. Okay? Porquê? Porque a nossa imaginação pode não ser grande coisa. Nós quando colocamos esta pergunta para os mágicos, eles acham que lhes estamos a dizer que é bem a nossa imaginação. Mas não, isto é tudo muito subjetivo e relativo. Porque estes funcionam, estes truques. Outra pessoa inventou, outra pessoa criou, nós podemos fazê-los, e bastante bem até, e ter boas reações. Mas no fundo tem que partir de nós o que é que nós queremos fazer com a arte. Queremos ser também um pouco criadores ou apenas intérpretes, ou um pouco dos dois. E é de chegar à altura em que vamos ter que escolher os efeitos que queremos fazer. E na nossa opinião, todos os efeitos, todos os truques são perfeitamente válidos e todos eles têm mérito e todos eles podem ser artisticamente relevantes. Mas há uma condição que nós achamos que deve ser respeitada. Os efeitos ou os truques têm que fazer sentido. Isto é especialmente válido em números que tenham um contexto teatral, em números em que haja uma história. Se for um número puramente de dança, se calhar um truque visual poderá fazer sentido só pela sua beleza estética, mas um número que tenha uma história, tudo tem que fazer sentido. E o que é que isto quer dizer? Um exemplo. Este senhor que está aqui chama-se Julius Frack, é um mágico alemão, muito conhecido na comunidade mágica, e ele tem um número em que ele desempenha o papel de um alfaiate que é também ele mágico, e que está a tentar construir um vestido para o manequim. E ele fala de maneira mágica, faz aparecer os tecidos, faz aparecer todos os instrumentos que necessita para criar esse vestido. E há uma altura em que ele tem uma agulha e se pica num dedo, que pode acontecer quando estamos a trabalhar com agulhas. Então o que é que ele faz? Ele faz aparecer um dedal. Porque na realidade é para isso que servem os dedais. Os dedais servem para protegermos os nossos dedos quando estamos a cozer. Esta é provavelmente a única razão lógica que eu arranjo para fazer aparecer um dedal. Acontece, no entanto, que há muitos mágicos que simplesmente fazem aparecer dedais porque querem, porque conseguem, mas isto não me parece que tenha assim muita lógica. Aí está a agulha, pica-se no dedo, e o que é que ele faz? Faz aparecer um dedal. Depois, obviamente, há uma série de efeitos mágicos que se seguem. Todos os efeitos que ele faz se relacionam diretamente com a sua personagem, com o contexto da história. Uma tesoura mágica que lá está. E muitas vezes nós vemos mágicos a fazer aparecer bolas, a fazer aparecer cartas, e se eu lhes pergunto porquê é que tu fazes aparecer essa bola ou essa carta, muitas vezes a resposta que se obtém é porque sim, ou porque consigo. Mas porque consigo não parece que seja uma resposta que seja digna de uma tradição artística forte e relevante. Se eu perguntasse ao Julius Frack porque é que tu fazes aparecer um dedal, eu diria porque estou a proteger o meu dedo. É essa mais ou menos a diferença. Outra questão é que também como é que os números de magia devem ser em termos visuais. Isto é uma questão que para mágicos faz um pouco mais sentido, mas muitas vezes os mágicos utilizam a confusão para conseguir, entre aspas, enganar
o público. Mas, na realidade, se não fôssemos mágicos verdadeiros, não precisaríamos da confusão, certo? Então, no fundo, o que nós pensamos sempre quando estamos a criar um mundo de magia é: se eu fosse um mágico verdadeiro, como é que eu o faria? Tem que se parecer com a magia real o máximo possível. No fundo, o mais visual possível. Daivan é um mágico que era muito famoso na magia e que disse que a magia não é confusão. Portanto, no fundo, as pessoas não devem sentir-se, no fundo, enganadas. Estão a ver algo que é mesmo mágico. É isso que deve ser a emoção que se deve tentar dar às pessoas. E nós temos aqui alguns exemplos de números que nós fazemos num dos nossos números que nós temos e que tentamos fazê-lo da forma mais visual possível, com o mínimo de confusão. Isto é a desaparição do dicionário. Tudo isto faz sentido na história, vocês estão a ver de uma forma isolada. Isto é a transformação da antena do rádio numa rosa. Que é a desaparição do envelope. Claro que tudo isto faz sentido na história, mas estão a ver bocados isolados. E aqui há a aparição de uma gravata. E a mudança também de cor da rosa. Temos spoilers, entretanto, do nosso número. Para quem nunca viu e quer ir ver. Está na internet, se procurar, está na manga, então tem lá este número. Outro aspecto de alguma importância é a questão da originalidade. Tanto na magia como nas outras artes performativas, nós podemos ser criadores, podemos ser intérpretes, ou podemos ser ambos. Todos estes papéis são importantes e são relevantes. Os intérpretes são importantes porque são eles que, no fundo, fazem com que a arte seja visível pelo público. Não é? Se não houvesse intérpretes, ninguém via a magia, ninguém podia apreciá-la. Portanto, absolutamente fundamentais. Os criadores são, por outro lado, eles que fazem com que a arte evolua. São eles que fazem as coisas novas, são eles que obrigam a esta mutação constante da nossa arte. Portanto, ambos são absolutamente fundamentais. Nós, no nosso caso em concreto, optamos por ser ambos. Optamos por ser criadores das nossas ilusões e, simultaneamente, intérpretes, mas qualquer um dos caminhos é perfeitamente legítimo. E outra questão prende-se com a própria definição de originalidade. O que é isto de originalidade? No fundo, é criar algo de novo. Mas a magia é uma arte performativa que já tem milénios, já vem desde o Antigo Egito, e é óbvio que há muitos truques, há muitas técnicas, há muitos efeitos que já foram feitos ao longo dos tempos. E, portanto, criar algo novo pode significar fazer uma pequena alteração numa técnica ou num truque que já existe, isto tem mérito. Pode ser criar algo inteiramente novo de raiz. Nós achamos, a nossa opinião, que criar algo de raiz tem, em potencial, de maior valor artístico e, por isso, é o que nós tentamos geralmente fazer. Mas, obviamente, que isto é um risco. É novamente a história do comprimido vermelho ou do comprimido azul. Eu posso criar algo que seja a coisa mais original do mundo, mas, simultaneamente, a pior coisa do mundo. Portanto, é sempre importante ter isso em consideração quando queremos optar por seguir o caminho da originalidade. Isto relaciona-se também com algo que o Pedro vai dizer agora. Portanto, isto, em relação à originalidade, que é algo que nós damos muito valor, mas que, antes de começarmos, e quando dizemos antes de começarmos, estamos a falar nos primeiros anos em que estamos a aprender uma determinada arte performativa, nós devemos aprender as bases e devemos estudar os clássicos. Isto na magia faz sentido, provavelmente nas artes também. Estou aqui a pensar também mesmo em malabarismo, não vamos começar a inventar passos novos de malabarismo sem saber os iniciais, não é? E, portanto, nós achamos que os mágicos que estão a começar, nos seus primeiros anos de atividade, não se devem focar tanto na originalidade, mas em aprender aquilo que já existe. E acho que a melhor citação que esta, acho que é capaz de não haver, disse Dalai Lama, não é? É importante conhecer bem as regras para que as possamos quebrar de uma forma eficiente. Portanto, é um pouco isto que nós queremos aqui deixar também bastante claro. Quando estão a começar, é importante aprender os básicos e a originalidade não é de longe, nem perto, o mais importante. E é isso. Seria agora aqui a parte mais teoria à prática, que a gente não faz todo sentido, obviamente, para vocês. E obrigado. Se tiverem questões, obviamente, estamos aqui para isso.